Boa noite a todos, senhoras, senhores, amigos da congregação de Santa Cruz, amigos queridos do nosso saudoso Padre Roberto Grameson. Essa é uma homenagem que nós fazemos para ele e uma iniciativa muito bonita do Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, da irmã Michael e da Jean Rocha, de aproveitarmos essa data para fazer essa justa e merecida homenagem ao nosso querido Padre Roberto, querido religioso da congregação de Santa Cruz e da nossa comunidade do Colégio Santa Cruz. Boa noite a todos e a todas. A ideia desse encontro é recordar e compartilhar um pouco as experiências que nós próprios tivemos com o Padre Roberto Grameson, relembrar algumas passagens da sua vida, sempre em favor dos mais pobres, da justiça social e da solidariedade. E a ideia é que o objetivo desta live é fazer com que o seu exemplo permaneça sempre vivo entre nós e a gente faça um testemunho para honrar a amizade que ele e o companheirismo que ele devotou a nós todos durante a sua vida. Aqui nós estamos reunidos, amigos, companheiros, de trajetória do Padre Roberto. E temos representantes da congregação de Santa Cruz, do Colégio Santa Cruz, da paróquia e da comunidade do Jaguaré, da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, do Clamor, do Centro Santo Dias de Direitos Humanos, da Pastoral Operária e amigos fraternos que conviveram a vida com o Padre Roberto, aprenderam com ele, andaram com ele, compartilharam com ele dos mesmos sonhos, das mesmas esperanças, da mesma vida. Eu tenho um carinho muito grande, para com o Padre Roberto, porque quando cheguei em São Paulo, em 1987, o Padre Roberto foi um dos religiosos que me acolheu na casa de formação no Jaguaré, ainda bastante jovem, um sacerdote bastante jovem, entusiasmado, e era um momento político bastante difícil, e o Padre Roberto, ele sentava conosco e nos ensinava, nos falava da realidade da cidade, de modo particular, do bairro onde nós nos encontrávamos, no Jaguaré, em especial da Vila Nova Jaguaré, que foi, assim, para ele, a menina dos olhos, aonde ele viveu e que ele cuidou com tanto carinho, e dedicou e gastou ali toda a sua vida. E em agradecimento ao Padre Roberto, eu gostaria de dizer essas palavras. Ó Deus, nosso Criador e Pai, concedei-nos crer firmemente na vossa infinita bondade e misericórdia, como também na vida eterna de felicidade convosco no céu. Dai-nos a alegria de saber que nossos queridos familiares, parentes e amigos falecidos estão junto a vós, gozando as bem-aventuranças no paraíso celeste. Concedei a todos os nossos queridos falecidos a paz e a felicidade eterna entre os resplendores da luz perpétua, e que todos aqueles que já se foram vivam para sempre bem felizes no céu, na plenitude da vossa divina glória e do vosso infinito amor. Amém. Digo essas palavras e sublinho que o Padre Roberto, nas suas pregações, nas suas conferências, ele falava muito disso, a esperança da vida eterna, e uma vida eterna que começa aqui entre nós, que nós a construímos também. Nós temos dela participação na medida em que lutamos pelo bem social, que lutamos pela causa do outro. Que a sua partida seja para todos nós também um motivo para continuarmos, um incentivo para prosseguirmos na nossa caminhada, na luta, na defesa dos direitos, na defesa, de modo particular, daqueles que sofrem. O Padre Roberto chegou ao Brasil em 1968, junto com o Padre Lourenço. E nós dizíamos que eles eram os jovens canadenses, porque a primeira leva dos canadenses era do Padre Corbeil, do Padre Charbonneau, e mesmo do Padre Paulo, que foi superior da congregação.
Então, os nossos jovens canadenses, Padre Roberto e Padre Lourenço, chegaram em 68. O Padre Lourenço veio para o Santa Cruz e o Padre Roberto foi para o Jaguaré. E a gente sempre soube da ligação do Padre Roberto com o Jaguaré. O Padre Roberto queria trabalhar junto aos mais vulneráveis e, de uma certa forma, ele considerava o Santa Cruz uma escola de elite e achava que o Santa Cruz não precisava do trabalho dele. Mas, mais recentemente, nós conseguimos aproximar o Padre Roberto há cerca de uns 10 anos e ele sentiu no Santa Cruz um local de trabalho, de inspiração, porque ele percebeu que o Santa Cruz tinha, além do curso dos cursos noturnos, que a gente tem um trabalho muito significativo com 600 alunos de classe social mais baixa e que precisavam das palavras dele, a possibilidade de formar a nossa elite social, a nossa elite cultural, tá, para ser transformadora. E aí o Padre Roberto achou um espaço de trabalho magnífico. Começou, por volta do ano de 2010, a convidar professores para conhecer a comunidade do Jaguaré, a convidar alunos para conhecer o trabalho que ele fazia lá, que era um trabalho encantador. O Padre Roberto se encantou com a escola, com o Colégio Santa Cruz, e nós nos encantamos com o trabalho dele. Em 2011, ele passou a integrar o Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz, tomando as decisões mais importantes junto aos nossos conselheiros, e hoje ele é uma pessoa muito admirada por todos os conselheiros, por todas essas pessoas notáveis que formam o Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz. O Padre Roberto sempre foi uma pessoa muito interessada e muito curiosa, um leitor assíduo. O Padre Roberto sempre esteve por dentro de tudo que acontecia no Brasil e no mundo. Todo dia pela manhã ele me chegava com uma notícia, ele me mostrava um recorte de jornal, ele tem um arquivo de notícias sobre os mais diversos assuntos. Eu conseguia conversar com o Padre Roberto desde esportes, ele é um apaixonado por esportes, até política, sociedade, economia, teatro, música, né? Uma vez ele chegou para mim e queria discutir os princípios da mecânica quântica, porque ele tinha ouvido falar do bóson de Higgs e queria saber sobre a partícula de Deus e a criação do universo. Eu sou físico, né? E o Padre Roberto queria discutir mecânica quântica comigo, mas com a mesma conhecimento, com a mesma paixão que ele falava da fé, ele era capaz de falar da ciência. A grande paixão dele sempre foi pelos direitos humanos e uma luta dos mais vulneráveis, uma luta pelos desfavorecidos. Nós sabíamos há tempo da ligação dele com o Dr. Luiz Eduardo Greenhalgh, que é um amigo de longa data, com a irmã Michael, que sempre trabalhou pelos direitos humanos, mas recentemente soube também da ligação dele com a Jean Rocha. Mas eu tive uma surpresa muito grata no dia do velório do Padre Roberto. A irmã Michael me chamou e falou assim: não deixe de olhar a dissertação de mestrado, vamos guardar, esse é um documento precioso, e eu não conhecia. Eu me senti até um pouco ignorante de não conhecer a dissertação de mestrado do Padre Roberto, tendo convivido com ele durante tantos anos. E aí nós percebemos que isso fazia parte da modéstia do Padre Roberto. Ele não queria falar dos seus trabalhos ou não se achava no direito de mostrar e de exibir o seu trabalho. Quando eu tive acesso a esse documento, eu fiquei tão encantado que nós publicamos essa dissertação de mestrado no nosso site, né, dizendo que ele deixou para nós um presente, mesmo após a sua partida, e nós vamos ver um depoimento, um vídeo emocionado do Padre Roberto durante a missa de aniversário da escola. É uma oportunidade de reunir as pessoas, reunir na alegria, na lembrança, na vontade de continuar o projeto, que qualquer que seja, no nosso caso aqui, é o Colégio Santa Cruz, a comunidade de Santa Cruz. E aí nós temos oportunidade de renovar isso. Eu pensando antes de vir aqui
eu pensei em dois momentos que mostram a força e o dinamismo que imprime o movimento aqui dentro e fora. Às vezes eu não tenho medida do que significa lá fora. Eu tenho certeza que tem muita coisa acontecendo por causa do que está acontecendo aqui dentro. Aí nós temos dois momentos. O primeiro foi a pandemia. Todo o esforço que se faz para realmente usar a cabeça, usar a ciência e também juntar a tudo isso a fazer acontecer algo diferente. Eu torço, desde o início, eu penso que desde o início, o Brasil, se realmente ter consciência do que está acontecendo aqui, o Brasil vai ser diferente. Vai ser diferente. E tem que ser diferente. Não tem cabimento continuar do jeito que está. Não é? Não vou entrar em detalhes. Acho que, como eu costumo dizer para vocês, eu não costumo fazer desenho para vocês. Vocês já entendem tudo. A segunda coisa foi aquela iniciativa que o pessoal do colégio, os seus diversos níveis, diversos patamares, diversas relações, que é aquele todo grande gesto de solidariedade que houve com a nossa população. A população imediata, a população do Jaguaré, a população do Rio Pequeno e muitas outras pessoas. Parabéns, gente. Isso fica. Então, por isso que eu não podia deixar de estar aqui. Pensando um pouco a vida do Padre Roberto, a gente vê um pouco que ele foi dividido, a gente pode dividir o tempo dele no Brasil em 4 momentos. Quando ele chegou como diácono, ele foi para Jaguaré, e naquela época Luiz Carlos Rangel era o vigário e era muito ativo na CO, no Pastoral Operário. E desde a chegada do Roberto, ele se envolveu com o Pastoral Operário. Depois, em 1900, Luiz pode corrigir o ano, mas é 78, Dom Paulo pediu para Luiz Eduardo, para Roberto, junto com o outro padre, formar a Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. E aí começou uma longa caminhada dele na Comissão de Direitos Humanos e no clamor, que era a questão da solidariedade aos países do Cone Sul. E durante este período durante este período tem as aventuras dele na América Latina. Nós vimos a foto dele com Dom Pedro Casadaglia em Nicarágua, com Miguel, quando estava fazendo o greve de fome. Depois, com a abertura, o Roberto voltou as atenções dele mais para a paróquia. Todo o tempo ele foi vigário da paróquia. Ele voltou as atenções dele para a paróquia e começou a organizar, ou já continuar a organização do trabalho social na favela. Eu acho que uma das qualidades principais do Padre Roberto era o amor dele para a sua congregação, para a congregação de Santa Cruz.
Eu lembro o padre Corbet me dizendo isso. Roberto é a Santa Cruz. E a grande devoção dele para o irmão André, e colocando a presença do irmão André na paróquia. Então, é importante para nós hoje, então, que como membro da congregação de Santa Cruz, eu não sei se vocês sabem, as irmãs de Santa Cruz são da mesma família religiosa do que os irmãos. E nós, como os irmãs, trabalhávamos, eu trabalhei na paróquia de Jaguaré 10 anos com o padre Roberto, e as outras irmãs também. E nós somos testemunhas do amor dele para a sua congregação. Então, eu vou pedir para o irmão Milton, que é o atual superior da congregação Santa Cruz no Brasil, falar. É uma alegria estar aqui participando dessa live com os amigos e amigas do Padre Roberto, eternos, né? Eternamente seremos. E eu gostaria de dizer que o Padre Roberto, ele foi muito importante para a Congregação Santa Cruz no Brasil e deixou um riquíssimo legado para as novas gerações. Mas no meu noviciado, em 1985, em Santarém, o Padre Roberto passou 15 dias trabalhando na formação, dando aula para os noviços da Congregação de Santa Cruz sobre a teologia pós-conciliar e toda a teologia da libertação na América Latina e toda a aplicação do Concílio Vaticano II na América Latina. E foi uma grande contribuição. Eu realmente não esqueço as palavras dele, toda a emoção que ele colocava no sentido de esperança, né, de toda a igreja na América Latina. Em 2011, se efetiva a união dos dois grupos e formamos uma nova entidade da Congregação de Santa Cruz no Brasil, o Distrito dos Religiosos da Congregação de Santa Cruz no Brasil, que foi fundado em setembro de 2011. E eu fui escolhido para ser o superior dessa nova entidade, desse novo governo canônico da Congregação de Santa Cruz no Brasil. Eu convidei o Padre Roberto para ser o conselheiro da Congregação de Santa Cruz no Brasil, ele aceitou, e realmente foram 6 anos de trabalho, onde nós trabalhamos toda a transição da Congregação de Santa Cruz e a nova realidade também da Congregação de Santa Cruz no Brasil. E nas reuniões que tínhamos e que tivemos desde 2011 até 2017, assim a presença dele foi importantíssima. E quando nós unimos a Congregação de Santa Cruz no Brasil, éramos 2 governos. E ao criar uma entidade canônica, ficou 2 entidades civis, da qual o Padre Roberto era o presidente. E ele foi muito, nos ajudou muito nesse processo, mas a partir de 2011 mesmo, nós passamos a ser amigos. E eu realmente conheci verdadeiramente o Padre Roberto. Um homem zeloso, um homem de trabalho, um homem de luta, de uma visão aguçada da realidade e sempre enxergando algo que precisa ser mudado, que não pode continuar assim. Um homem justo, de um senso de justiça muito aguçada. Eu participei da vida do Padre Roberto, nós compartilhamos 30 anos de trabalho em conjunto. Semanalmente, nós fazíamos 2 a 3 reuniões durante 30 anos, organizando o programa Jaguaré Caminhos. O Padre Roberto não parava, né? O carro dele levava cimento, levava pedra, levava madeira, levava cesta básica, ele não parava. Então, me perguntando qual era essa força, e eu identifico essa força, e aí eu acho que está
o legado do Padre Roberto foi a opção radical que ele fez em defesa dos direitos humanos das crianças e das suas famílias na comunidade do Jaguaré. Essa opção se encarnou nele de uma tal forma, né, que o levou para a ação. Não ficou nas nuvens, não ficou na estratosfera, ai que bonito se eu fizesse isso, se eu implantasse isso, não. Ele foi para a prática. E ele me dizia, Cláudio, nós temos que ocupar espaço, nós temos que ir comprando os imóveis, construindo centros educacionais, construindo salas para as crianças serem educadas. A prefeitura nunca vai nos tirar, porque ela vai ver que a gente está usando em benefício das crianças. Então, ele implantou 6 projetos sociais no Jaguaré e uma equipe animada, uma equipe de mais de 90 pessoas. Agora, uma outra convicção do Padre Roberto, que essa é fantástica, é que a maneira de nós transformarmos a realidade é através da educação. Ele acreditava fortemente no nosso slogan do programa Jaguaré Caminhos, que só a educação abre caminhos para sempre. Então, ele, com muito amor, com muito carinho, se dedicou ao projeto educacional da Vila Nova Jaguaré. A congregação de Santa Cruz está presente de uma forma firme, porque ela tem projetos educacionais, e com isso ela cumpre a sua missão, que é a missão educadora. Eu adorava o Padre Roberto, porque ele ainda tinha aquele sotaque canadense dele, e foi bem numa época que a paróquia estava se empenhando para fazer um salão paroquial, porque era de madeira, e ele falava assim para a gente, vocês jovens precisam se organizar para arrumar esse barracão, nós precisamos mudar esse barracão, porque nós tínhamos um grupo de jovens na época, que chamava Jovens Amigos em Cristo. E eu só quero dizer para vocês que o Padre Roberto, em 79, ele tinha uma luz muito grande em participar da vida das pessoas. O que ele pudesse saber e o que ele pudesse ajudar, ele estava dentro. O Padre Roberto, ele era muito justo. O irmão Nilton falou muito bem. O Padre Roberto, ele era um homem muito sério no que ele falava, e quando ele tinha dúvidas que alguém colocasse para ele, ele não pontuava as decisões na hora. Ele ouvia as partes, ele ouvia as pessoas e ele se colocava muito bem. Eu queria dizer que tem muita gente que não que está assistindo e que está mandando WhatsApp para mim aqui, dizendo para eu anunciar que está assistindo. E eu vou fazer isso. Benedito Mariano está assistindo, ele que foi, durante muitos anos, o nosso ouvidor geral da polícia, certo? Aqui em São Paulo. A Estela, que trabalhou no Centro Santo Dias. O jornalista Ricardo Carvalho, que trabalhou conosco no Clamor durante muitos anos, está aqui. A Marilda Bonassa, inclusive, não está conseguindo entrar. O padre Luiz Giuliani, da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, não conseguiu entrar, mas está assistindo a nossa... Tem mais de 100 pessoas, amigos e amigas. Nós só estamos aparecendo aqui 12 pessoas, 13, mas tem mais de 100 pessoas assistindo, tá certo? A nossa live. Muito bem, vamos então continuar. Eu vou chamar agradecer a Fátima e dizer para ela que de 79 eu já tinha 6 anos de Padre Roberto, entendeu? 79 é a data da anistia. Muito bem, olha, eu queria chamar a Sueli Mangueta, que representa a comunidade do Jaguaré. E muito prazer também em te rever, né? Só o padre, né? Só essa live, só pode nos unir assim, tá bom? Sueli, com você. Eu conheci o Padre Roberto em 1981, quando eu me mudei para o Jaguaré.
né? No início, eu achava ele meio estranho, porque eu tinha vindo de uma paróquia de padres bem tradicionais e encontrei o padre Roberto com toda aquela barba e o jeitão dele de fazer aquelas homilias muito contundente, querendo mudar tudo, o mundo e tal. E padre Roberto me mostrou uma outra realidade que eu não conhecia. Ele foi o meu professor, né? Na verdade, ele foi o meu professor. Eu, a partir do momento que eu comecei a conviver com o padre Roberto, eu me tornei um outro ser humano, tanto a mim como meu marido e a minha família. Eu nunca tinha entrado numa comunidade e ele foi o primeiro a me introduzir dentro da comunidade, né? E me mostrar, na época, o que era uma favela. Eu não conhecia. E em 1995 ele me convidou para trabalhar, né, como funcionária da Congregação Santa Cruz. Em 96, junto com outras pessoas, montamos as creches, iniciou as creches em 1996, iniciamos com toda a estrutura, precisou ter todo um trabalho, e ele muito dedicado, correndo para lá, correndo para cá, e fazendo as coisas, e me ensinando, e isso foi o trabalho junto com ele, né, o trabalho profissional, 25 anos, né, nós trabalhamos juntos, eu nas creches, no trabalho social foram 25 anos, esse ano completou 25 anos que trabalhamos juntos. E daí cresceu uma grande amizade, né? Uma relação diária com a minha família, né? Ele ia quase todos os dias em casa, jantava, almoçava, assistia a televisão e acabava dormindo, e conversava muito com a família, com o marido. Ele foi muito participativo na minha família, né? Muito participativo em todos os aspectos da minha família. Um homem íntegro, de uma honestidade inabalável, de um respeito assim, não tem nem adjetivos, maravilhoso. Foram 39 anos de convivência quase que diária, né? Na doença dele, em janeiro, quando eu viajei com a minha família, quando eu cheguei, ele tinha uma queixa, que ele doía as costas, uma dor lombar, e eu e meu marido, após uma missa que ele passou mal, nós levamos ele ao ponto-socorro, e no ponto-socorro ele falaram que era uma dor lombar, tomou uma injeção e tal, mas essas dores continuaram. E nós temos um amigo médico da família, e que nós levamos ele lá, fomos lá com ele, eu e a minha filha, levamos ele nesse médico, e ele pediu muitos exames, pediu mais de 26, 27 exames, e quando levamos os exames, infelizmente, eu fui a primeira a saber que ele tinha um tumor, né, que ele tinha, infelizmente, o câncer, e chegamos em casa, eu preocupada, conversamos em casa, meu marido, e pedimos ajuda, eu falei para ele, procura ajuda do Fábio, o professor Fábio conhece muitos médicos, especialista, eu tenho só de agradecer ao professor Fábio, que foi um filho para ele, com muito carinho, né, entrou em contato. E aí acabei acompanhando todo esse percurso da doença dele. Eu só tenho a agradecer ele na minha vida, ele cumpriu a missão dele dignamente, né? A exemplo do Padre Moreau. Quando eu vi a vida do Padre Moreau, que foi falado, que foi estudado, eu falei, tá aí a luz, né? Ele cumpriu a missão dignamente, um homem honesto, digno. Eu só tenho elogios para ele. Ele foi o meu professor, né? O professor, amigo, e eu costumo dizer, padre, amigo, irmão.
Ele é o irmão que eu não tive. Algumas pessoas não puderam estar presentes hoje, mas fizeram questão de enviar um vídeo. Nós agora vamos assistir a fala do jornalista Eugênio Butti, que era companheiro do Padre Roberto no Conselho Administrativo do Colégio Santa Cruz. É muito difícil, existencialmente e emocionalmente, falar sobre essa grande figura do Padre Roberto. Nós tivemos uma convivência que foi menor do que aquela que eu gostaria de ter tido e principalmente do que aquela que eu precisava ter tido. O Padre Roberto tinha uma característica que era a atenção ao ser humano. Essa atenção se fazia sentir no modo como ele tratava cada pessoa e no modo como ele me tratava. Ele olhava para a gente querendo sinceramente saber sobre a nossa vida e de uma maneira que a gente sentia que havia nele uma torcida pelo bem da gente, pelo bem de cada um. E ele expressava isso também em relação a toda a humanidade. Quando ele comentava um assunto do jornal, que era comum nas nossas conversas, algo do noticiário, um artigo, ou às vezes um livro, uma ideia, sempre havia no horizonte aquela sensação de amor de alguém que quer o melhor para a humanidade e de alguém que só se sentia completo, só se sentia vivo, só se sentia no mundo quando estava trabalhando pelas pessoas, por aquilo que as pessoas almejassem para a sua vida, independentemente de qual fosse o projeto dele, Padre Roberto. Era alguém que doava a sua vida para a felicidade dos outros, sem ditar regra e sem ditar formato do que pode ser a felicidade do outro. É o outro que sabe disso. Eu acho que isso fica para mim como um exemplo muito bonito do que é e do que pode ser o cristianismo, o que é a solidariedade, o que é esse amor pela humanidade. É uma dedicação que não quer formatar a vida do outro e que quer para as pessoas aquilo que as faz felizes. Claro que isso atendendo os direitos humanos, atendendo às condições de uma vida digna, mas o futuro, o que vem além disso, pertence a cada um. Eu sinto muita falta, vou sentir muita falta do Padre Roberto na escola, no Colégio Santa Cruz, do qual ele era uma das melhores expressões, mas eu tenho certeza que tudo isso que ele doou, tudo isso que ele fez pelas pessoas, vai ficar não só inscrito nas paredes e nas biografias de cada aluno do colégio, mas vai ficar atuante, vivo na nossa maneira de trabalhar nessa escola pelo tempo que nos cabe e pelo tempo das outras gerações. É uma pessoa essencial, da qual a gente sente falta, mas que de alguma forma continua conosco, trabalhando conosco e nos fazendo trabalhar pela humanidade. Vou passar a palavra para Jean Rocha, jornalista, fundadora do Clamor, Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos Humanos para os Países do Cone Sul, de quem o Roberto era integrante, junto com a Michael, comigo. Eu não estou vendo, mas acho que está a Dodora, deve ter toda a equipe do Firmino está aqui, deve ter toda a equipe do Clamor, professor Fábio Aidar, assistindo a gente aqui. Eu conheci o Roberto em 78, quando ele e a irmã Michael entraram no grupo Clamor. E para quem não conhecia o Clamor, era um grupo ecumênico criado naquele mesmo ano, 78, para ajudar os refugiados que estavam chegando em São Paulo, em Brasil, e fugindo dos países vizinhos.
porque lá tinha ditaduras militares. Eles vieram especialmente de Argentina e Uruguai, e as ditaduras derrubaram os presidentes eleitos e começaram a perseguição a todo mundo que tinha, não era só de esquerda, mas que tinha alguma forma de dissidência. O nosso grupo, o Grupo de Clamor, era muito pequeno, na verdade. Começou com o pastor Jaime Wright, com o Luiz Eduardo e eu. Depois entrou Roberto e a Michael. Aí entraram Firmino, Teresa Brandão, Odora Arantes e Cida Horta, o Frei João Sherry e Lília Azevedo, e sempre contou com o apoio muito ativo e muito entusiasmado do próprio Dom Paulo. E o Clamor fazia o seguinte: foi criado, em princípio, para ajudar os refugiados, ajuda prática, ajuda material, mas também passou a divulgar, a publicar boletins denunciando as atrocidades e violações de direitos humanos que estão sendo cometidos nos países vizinhos. Desaparecimentos forçados, torturas, até campos de concentração, e execuções e o sequestro de bebês e crianças, filhos de pais considerados subversivos. Como membro do Clamor, o padre Roberto, como todos nós, ficou muito sensibilizado com os relatos que nós ouvimos dos refugiados e depois com os membros, com os familiares que vieram a São Paulo procurando ajuda e apoio. Como membro do Clamor, o padre Roberto acolheu vários refugiados na paróquia de Jaguaré, e ele também participou de várias missões para outros países, por exemplo, para o Chile. Mas o que eu lembro mais dele foi uma ação meio espetacular que ele participou, todos nós participamos, em 81, quando o primeiro-ministro do Canadá, que é Trudeau, veio ao Brasil numa visita oficial. E nós decidimos que, como o Canadá estava aceitando muito poucos refugiados, isso seria uma chance de tentar falar diretamente com o Trudeau. E, claro, o Roberto, sendo canadense, era a pessoa escolhida para fazer essa tarefa. Decidimos que o Trudeau ia participar de um almoço no Hotel Hilton, organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. O Jaime conseguiu 5 entradas, lugares. Chegamos no hotel cedo para conseguir bons lugares, perto das autoridades, e foi engraçado, quer dizer, era o Jaime, irmã Michael, Luiz Eduardo, o padre Roberto e eu. Eu lembro que os homens de negócio, que os outros convidados todos eram homens de negócio, olharam meio surpresos para esse grupo estranho no seu meio. Um pastor, um padre, uma religiosa. Bem, na hora H, o padre Roberto levantou da mesa e caminhou rapidamente para a mesa das autoridades, onde estava Trudeau, antes que os seguranças pudessem reagir. Lá ele entregou uma carta explicando a situação dos refugiados e pedindo ajuda do Canadá. A vantagem do Roberto, claro, era que ele não era simplesmente um canadense, ele era um franco-canadense, igual ao Trudeau, com quem ele conversou em francês 3 minutos, e logo depois, no seu discurso, o primeiro-ministro mencionou a nossa carta, e depois a embaixada canadense entrou em contato conosco. Eu quero dizer que o que mais me dá saudades, lembrando do padre Roberto, era o seu bom humor, sua risada contagiante. Isso eu nunca vou esquecer. Roberto era um homem bom. Tem um hino em inglês que diz o seguinte: fight the good fight with all your might. Quer dizer, a boa luta com toda a sua força.
E eu acho que foi isso que o padre Roberto fez. Obrigada. Eu conheci o padre Roberto, fui apresentado a ele no famoso endereço da Avenida Higienópolis 890, no ano de 73, na primeira reunião da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos. Eu fui apresentado ao Roberto pelo padre Olívio Bedin, que estava encarregado por Dom Paulo de convocar um bando de doidos para constituírem uma comissão de direitos humanos. E é nessa comissão que eu encontro o padre Roberto, como fui conhecer inúmeros outros padres, uns 10, 12 padres, todos, a maioria, quase todos estrangeiros, e que trabalhavam mergulhados nessa periferia paupérrima da cidade de São Paulo. Ali eu encontrei o padre Pedro Curran, americano, padre Guilherme, também americano, padre Luigi Giuliani, um italiano de boa cepa, sujeito formidável. Eram quase todos padres, e todos loucos, todos trabalhando no meio da miséria, ajudando o povo a se organizar, a levantar a cabeça e reivindicar os seus direitos. E aí começa a minha convivência com o padre Roberto. No início, apenas na comissão, mas devagarinho o padre vai me arrastando para trabalhar no Jaguaré. E aí, quase todo o final da década de 70 e quase toda a década de 80, o meu carro ia e voltava do Jaguaré, porque o padre Roberto não desligava do meu pé. E era interessante ver, eu analisava muito o jeito, o método de trabalho dele. Ele queria conhecer, e detalhes, na época eu era funcionário efetivo da prefeitura, e ele queria esquadrinhar o Jaguaré, o bairro todo, ele queria rua por rua, ele queria saber onde estavam as áreas institucionais, as áreas de bens de uso comum do povo. Ele queria saber onde ele pisava e onde estava o povo dele, porque ele conhecia rua por rua, casa por casa, família por família. Eu pude constatar isso andando com ele por aquelas vielas, para cima e para baixo, e me envolvendo nas lutas que ele levantava e que ele achava que tinha que resolver. Ele ouvia demais o povo. Ele tinha uma atenção, um respeito extraordinário por aquela gente. O Jaguaré vai sentir muito a falta do padre Roberto. Ele era um homem de fé, mas era uma fé de obras, de ação. Ele trabalhava muito. Eu sempre vi ele trabalhando muito. Ele amava a congregação dele, ele me falava com ternura da congregação de Santa Cruz. Ele me falava, eu provocava, eu queria saber, por exemplo, do Charbonneau. Eu lia muitos dos livros do Charbonneau, e eu queria saber dele, como que é o Charbonneau. E ele me contava emocionado sobre o Charbonneau. Ele se emocionava com os irmãos. Ele falava do Courbet, do Charbonneau, ele vibrava quando falava dos amigos dele, da congregação. Assim como depois esse amor ele estendeu a todo o povo da América Latina, a todo o povo brasileiro, a todo o povo do Jaguaré. Fui ler agora muitas coisas a respeito do padre, inclusive coisas produzidas pelo Colégio Santa Cruz, e vi a forma como se referiam ao padre Roberto, né? Farol, canal, fermento na massa, né? Quer dizer, essa era a cara do padre Roberto. Eu estava lendo um livro agora sobre 20 lições do século XX sobre a tirania, de Timothy Snyder, e o Timothy Snyder fala sobre lições que nós tiramos na luta contra a tirania, e eu me permito só citar 6 lições, porque eu acho que o padre Roberto viveu todas elas. Veja essa: não obedeças por antecipação. Ele chegou na véspera do ato institucional número 5, ele chegou aqui
me permitam seus companheiros religiosos de dizer que, em termos políticos, ele era um desobediente, né? Ele não obedecia nunca, ele nunca obedeceu, né? Fora os religiosos, tirando os religiosos, ele nunca obedeceu à autoridade, não é? Ele se responsabilizava pela face do mundo em que ele vivia, não é? O Snyder fala num capítulo, opõe-te, né? E ele era um opositor, ele vivia, claro que não, em relação ao povo que ele defendia, mas ele se opunha à ditadura de uma forma dura, de uma forma eficiente, e não só do Brasil. Vocês do Clamor fizeram história, não é? Eu participei um pouco dessa história. Acredita na verdade, é outro capítulo. Investiga, imagina as lições que nós tiramos das lutas contra a tirania. Contribui para as boas causas. Que mais? Como que a gente historia a vida de Padre Roberto, se não listando as boas causas que ele contribuía? Tem uma passagem nessa entrevista que esse colégio Santa Cruz, fabuloso, Fábio, publicou, a redação me parece que era do Camilo Vanucci, e ele coloca uma pergunta: cadê o Padre Roberto? O Padre Roberto está lá. Se ele não estiver lá, ele está em outro lugar. Se ele não estiver em outro lugar, ele está na comunidade e tal. Se ele não estiver na comunidade, ele está em outro lugar. Ele era um homem dinâmico, né, com o seu carrinho. Parece que não era uma grande qualidade dele, ele ser um grande motorista, parece que ele andava muito depressa, pelo que dizem, mas ele tinha pressa, não é? Outras lições que nós aprendemos aprende com os teus semelhantes de outros países, não é? E outra lição que a luta contra a tirania nos ensinou, as duas últimas lições, são: mantém-te calmo quando o impensável acontecer. E a última, ser o mais corajoso que te for possível, não é? O Padre Roberto foi tudo isso. O Padre Roberto foi um irmão, como eu vi com muita emoção, tantos de vocês falando, outros que ainda falarão, mas Padre Roberto deixou a última lição, e ele disse isso para os jovens, para as crianças, para os adolescentes que o veneravam, que o tinham na conta de um grande exemplo, que é o que ele deixa para a gente. Ele alertou: não tem jeito de isso continuar, se referindo a um governo autoritário, e se referindo muitas vezes a muitas injustiças, né, praticadas também, às vezes, pela sociedade. Ele disse, é como se ele dissesse: permaneçam, tenham sempre viva a indignação e a capacidade de se indignar, e eu encerro com a palavra dele: não tem jeito de isso continuar. Padre Roberto. Doutor Belisário, eu agradeço muito as suas palavras. Nós começamos falando um pouquinho da teimosia do Padre Roberto, um pouco do gênio, e agora estamos falando um pouco até da desobediência, mas sempre uma desobediência do bem, buscando as melhores causas. O senhor falou que ele só obedecia aos religiosos, mas eu não tenho certeza disso. Talvez o irmão Newton possa dizer melhor do que eu se isso é verdade ou não, se ele também desobedecia, mas sempre por uma boa causa, sempre com o coração aberto, sempre com uma generosidade incrível que era a característica dele. Eu descobri ali, nos anos 2000, fazendo esse perfil, que o Padre Roberto tinha chegado em 68 no Brasil, e ele estava, no segundo semestre, fazendo um curso no Senf, em Petrópolis, que a CNBB mantinha um curso de adaptação cultural para mostrar para os missionários de outros países o que era o Brasil, aula de português, o que era o samba, o que era a feijoada, quem era o Pelé, o futebol, etc. e tal, e como é que estava a situação política no país. E ele estava ali junto com o Padre Lourenço, que também era um padre canadense da congregação de Santa Cruz, que tinham vindo juntos em 68, o Padre Roberto com 25 anos de idade, quando em dezembro eles foram obrigados a sair de Petrópolis e abandonar o Senf. E eles não entenderam, mas por quê?
e disseram para ele o seguinte: o regime militar acaba de assinar o ato institucional número 5 e é perigoso vocês permanecerem por aqui. Vão embora. Eles viajaram de Petrópolis para São Paulo naquela noite e no dia 14 de dezembro de 68 bateram aqui na porta do colégio, onde havia a Casa dos Padres, onde moravam o padre Corbeil, o padre Charbonneau, acho que, se eu não me engano, já naquele momento, e eles vieram se somar a esse grupo. Só que o padre Roberto não queria trabalhar num colégio. Ele queria fazer uma atuação missionária, evangelizadora, junto a comunidades menos favorecidas na periferia da cidade. E ele acabou indo para o Jaguaré no ano seguinte, 69. Então ele ficou 50 anos com esse trabalho fantástico que ele exerceu lá. E o padre José de Almeida Prado, que é um outro padre da Congregação de Santa Cruz, hoje octogenário, ele dizia que o padre Roberto acabou fundando um colégio gigantesco, que, diferente do Santa Cruz, é um colégio a céu aberto, em toda a comunidade do Jaguaré, onde ele também chegou a coordenar e a fundar, e a criar, e a organizar creches, centros de juventude e toda essa estrutura que fazem parte do Jaguaré Caminhos. Às vezes a gente fica pensando, quando é que a gente conheceu um grande amigo? Dizem que quando você tem um grande amigo, o que menos importa é você saber quando é que você conheceu. Eu penso ter conhecido o padre Roberto numa reunião em 1973, numa palestra sobre lei de segurança nacional, feita lá na Zona Sul. Eu fui aluno do Santa Cruz. Eu sou da primeira turma do Santa Cruz na Rua Orobó. Santa Cruz saiu da Avenida Higienópolis 790, onde depois a gente ficou militando durante anos com o padre Roberto. Então, o padre Roberto tem o duplo efeito do Santa Cruz. O Santa Cruz novo, da Orobó, e o Santa Cruz antigo, da Avenida Higienópolis. Muito bem. O que eu vou levar do padre Roberto? Eu vou levar o sorriso dele, a Jean falou isso. O sorriso largo, o sorriso franco, o sorriso em que ele ficava ruborizado. O padre Roberto, a gente passou férias juntos, feriados juntos, viajamos juntos, e eu tinha 2 cunhados que eram especialistas em contar piadas, e contavam as piadas do padre Roberto, a gente tinha que falar para parar, porque o padre Roberto estava engasgando. Hein, Maico, lembra disso? O padre Roberto abençoou o meu casamento, o padre Roberto batizou os meus filhos, celebrou o batismo, acho que da Jean Rocha também, tá certo? Também não foi, Jean? Foi um companheiro nosso que veio andando. A gente dá valor aos amigos, mas tem certas situações na vida das pessoas que a gente dá mais valor. Nós tivemos um momento de perder uma filha, ainda na maternidade. Vocês do Clamor, da comissão, haverão de se lembrar, porque eu recebi muita solidariedade de vocês, da Jean, do Plauto, de todo mundo. Mas o cara que ficou em silêncio, sofrendo comigo, ao meu lado, quando eu perdi essa filha, foi o padre Roberto. E, numa outra oportunidade, havia aqui em São Paulo um assassino de aluguel chamado Cabo Bruno. E esse Cabo Bruno tentou me ameaçar. Belisário foi à minha casa, a mando do Dom Paulo, para me dar solidariedade, e quem ficou comigo foi o padre Roberto, em silêncio, junto comigo,
Na morte do Santo Dias, que foi um trauma na cidade e na nação, no Estado e na nação, o padre Roberto estava lá. Eu vou sentir falta da sua fulgurante inteligência, da sua ansiedade por saber, por entender, por querer combinar o presente com o futuro, olhando sempre para frente. Vou sentir falta das coisas que ele mesmo dava risada de si próprio. Esse é o padre Roberto, não é? Que a gente vai lembrar para sempre. Pessoa de lealdade, uma pessoa de amizade, de companheirismo, o tal do companheirismo, como dizia o Paulo Freire. A palavra companheiro vem de pão, do latim pão, panis, e quem come do mesmo pão. E o padre Roberto é essa pessoa. Nós não vamos nos esquecer. E eu quero dizer, professor Fábio Aidar, o senhor, que o senhor hoje nos deu um presente ao anunciar que a capela do colégio vai se chamar Roberto Grameson. O senhor coloca o padre Roberto no mesmo nível do Charbonneau, do Corbeil e tantas pessoas que são símbolos, testemunhas que nós, diversas gerações, viemos andando. Eu acho que o Roberto era a teologia da libertação em carne e osso. Ele encarnava a teologia da libertação e ele entendia a teologia da libertação mais do que qualquer teólogo que tenha falado sobre ela nesse tempo. Porque a teologia da libertação, para ele, era a teologia encarnada, e era a teologia no lugar em que ele estava, lá. Uma coisa interessante que aconteceu no mundo, e que os diferentes grupos políticos não estão ligando para isso, é o renascimento do espírito de comunidade. Isso foi destruído pela sociedade moderna, e isso começou a renascer nas últimas décadas. A Igreja tem tido um papel muito importante nessa retomada da comunidade como referência do trabalho pastoral, e o Roberto foi uma pessoa que encarnou isso plenamente. O que ele fez no Jaguaré, não só na favela, mas também na favela, estive várias vezes lá com ele, conversei muito com ele, me mostrou coisas, aquelas coisas maravilhosas que ele gostava de mostrar que estava fazendo e que a gente não acreditava que era possível fazer, ele acreditava e fazia, né? Então, o Roberto fazia coisas na direção daquilo que está na encíclica atual, que é enfrentar a questão da desumanização do homem, que é a grande tragédia desta sociedade. É muito triste saber que haja pessoas que morrem antes do tempo, como dizia Bartolomeu de las Casas, os índios desta América morrem antes do tempo. O Roberto morreu antes do tempo. Provavelmente Deus tinha alguma coisa para conversar com ele e tinha pressa. Quero transmitir um agradecimento em nome de todos os educadores do Colégio Santa Cruz por essa homenagem que foi feita hoje, especialmente para o Luiz Eduardo Greenhalgh, para a irmã Michael, para Jean Rocha, para todos que organizaram esse evento, porque vocês trouxeram mais um presente para os educadores da escola, que é trazer uma história do Padre Roberto que nós não conhecíamos, trazer o passado do Padre Roberto, antes dele chegar mais próximo ao Santa Cruz, um passado que ele contou pouco para a gente, da forma sempre discreta dele, né?